Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. No primeiro domingo do mês de maio, nós começamos o tema que está aí projetado no telão, que você acompanha a série do mês de maio, que tradicionalmente, há pelo menos 2000 anos, ou mais do que 2000 anos, porque já desde o Antigo Testamento o tema da família aparece como propósito de Deus. Mas na cultura ocidental, escolheu-se há alguns séculos o mês de maio para a gente ter uma atenção especial de reflexão sobre a família. E o que nós estamos chamando de humanização divina é que o ser humano, sendo imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de perceber, instruído na palavra, iluminado pelo Espírito Santo, é capaz de perceber as virtudes divinas, as coisas sagradas, para que nós humanos coloquemos em prática no nosso testemunho, na nossa construção das nossas relações humanas. E é isso que eu estou chamando de humanização divina. Ou seja, em alguns momentos, quando nós perdoamos, quando nós amamos incondicionalmente, isso não é humano, isso é divino, mas que nós aprendemos da palavra e somos tocados pelo Espírito Santo, passamos a aprender também a distribuir ou a compartilhar as virtudes cristãs por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. Então, é isso, em poucas palavras, que estamos chamando neste mês de maio de humanização divina. Outro detalhe, no primeiro domingo do mês de maio, nós falamos sobre, na primeira mensagem, sobre a paternidade de Davi, né? E naquela ocasião, com farta base bíblica, os vários equívocos das escolhas da construção familiar que Davi teve na sua jornada. Vários problemas, como vocês viram aqui, como vocês podem também, claro, atestar lendo a biografia bíblica do rei Davi. Domingo passado, Dia das Mães, mencionamos aquele primor de biografia de Ruth com a sua sogra Noemi e mais tarde com aquele que seria e foi o esposo de Ruth, Boaz, pai de Obed, depois avô de Jessé e bisavô de Davi. Portanto, aquela família tem ali o começo numa história linda, como é registrada no livro de Ruth. E hoje nós vamos falar, então vamos pensar assim, primeiro domingo nós falamos de um exemplo de paternidade, e um exemplo que de alguma forma eu espero que você diga assim, esse exemplo eu não quero não, pastor, eu não sou pai, ou se eu vier a ser pai, eu não quero seguir esse exemplo. Domingo passado falamos sobre o caso de uma jovem, depois uma viúva, depois uma esposa também viúva e sem filho, depois casando-se novamente, enfrentando as durezas da vida, e em todo esse tempo, Ruth e Noemi, deixando-nos um grande legado quando a gente coloca como tema o tema família. E hoje eu quero falar para indivíduos, ou seja, o homem e uma mulher, e de repente, no salmo que está proposto, até mesmo aquele que sonha, né? Eu acho que o mais próximo da marca da Cal aqui é o Guilherme, né? Se preparando para entrar na vida do casamento. Então, claro, vocês que já se casaram, nós que já somos casados, que temos filhos, a mensagem é para todos nós, mas talvez mais para aqueles que estão aí na linha de chegada na construção de uma família. Antes de ler o texto, algumas coisas sobre família. Hoje, ou pelo menos há exatos 29 anos, um dos comitês da ONU, o Comitê de Direitos Humanos, tomou uma decisão e escolheu o dia de hoje, 15 de maio, só que foi lá em 1993, para fazer uma celebração, ou seja, um marco histórico para que as sociedades mundiais, né, lembrem esse dia como o Dia da Família. Mas eu quero dizer para você, um dos temas mais espinhosos que um pastor e que uma pastora pode tratar na igreja é exatamente o tema da família. E você acha que é simples, né? Não. Primeiro que se a gente for comparar o exemplo de família bíblica no Antigo Testamento, não tem nada a ver conosco. Por exemplo, um homem poderia se casar, e aí legalmente se casando, poderia ter várias esposas. Você que é esposa, eu penso que é um modelo que você não gostaria de colocar em prática. No Novo Testamento, aí o que a gente chama, já por conta da influência ocidental, a influência grega ou helenista, né, helênica, aí um casamento como nós temos hoje, entre um homem e uma mulher, e aquela família que a gente chama de família nuclear, com muitos e muitos e muitos filhos. E com o passar do tempo, isso vai tornando, pelo avanço da sociedade, as construções, a mistura de
culturas e civilizações, o conceito de família vem se multiplicando, sofrendo um monte de interpretações diferentes até chegar o nosso tempo. Quando a ONU tomou essa decisão, por ser um comitê de direitos humanos, ela não escolheu, por exemplo, o modelo cristão de família, que família se dá entre um homem e uma mulher e que terão que ter filhos, por exemplo. Família é o conceito, por exemplo, latino, né? Ou greco-romano, influência grega e também romana, onde havia um homem que tinha posse, ali é homem mesmo, masculino, um homem que tinha posse, e por ter posse, para garantir a sua posse, o que era o conceito latino de famulus, era uma reunião de tudo aquilo, aspas, tá, gente? Naquele contexto isso não era um problema, hoje pode ser. Então, um homem que tinha posse, tudo aquilo que pertencia àquele determinado homem, representava a família. Então, por exemplo, os seus escravos, os seus bois, as suas criações, a sua esposa, os seus filhos. E por que isso era importante? Defesa da terra e defesa do interesse privado. Muitas mudanças. Depois, até o século III, século IV, como vocês bem sabem, alguns talvez mais do que outros, o conceito de família vai ser mantido na ideia de procriação, mas a ideia de prazer entre homem com homem, mulher com mulher. Aliás, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso lá no primeiro capítulo de Romanos, com duras críticas, mas já estava lá há quase 2000 anos um outro modelo de família. Por exemplo, na atualidade, de frente ao prédio onde está a nossa faculdade de teologia, na rua Genebra, número 180, tem ali um prédio, um edifício grande de estúdios. E às vezes, quando eu chego mais cedo, já no período da noite, entre o intervalo de uma aula e outra, eu fico ali olhando, como se fosse um Big Brother, né? Observando aquelas sacadas. Gente, um barato. Não sei se você já parou para observar. Cada apartamento, ou microapartamento, né, diz que um estúdio em média é 19 metros quadrados, apenas o banheiro é privado, que o resto, né, é um espaço aberto. Então tem ali um homem que cultiva flores, uma sacada, já reparei, ele ali aquele borrifador e fica ali um tempo, né, cuidando das suas flores, do seu jardim. Outra, cachorros, outros, gatos, outro, um casal, imagino, de homens, outro casal de mulheres, vai dizer para algum desse modelo que não é família. Por exemplo, casais que escolheram, mesmo casando civilmente, escolheram cada um morar no seu apartamento ou na sua casa. Percebe? Tudo isso nós chamamos de família. E eu quero, depois de feita essa introdução, eu quero desafiar você a pensar comigo que o tema da família não é uma doutrina cristã. Doutrina cristã é a salvação em Cristo, é a santificação, é a doutrina da criação, é a doutrina da soberania de Deus. E essas doutrinas, na tradição cristã, e nós presbiterianos, em momento algum nós negociamos, porque nós cremos que são as bases ou a base da nossa fé cristã. Agora, quando se trata de família, para nós cristãos, cremos que a base dessa família é a construção entre um homem e uma mulher. Mas isso é o fundamento da nossa fé e daquilo que nós acreditamos. Agora, a ONU e outros órgãos e a própria sociedade brasileira, na nossa própria família de sangue, você vai ver modelos diferentes. Então, nesse ponto, o desafio que eu tenho para você é: siga aquilo que Deus toca no seu coração, respeita a todos os modelos e siga aquilo que você crê ser o modelo que Deus colocou para você. Amém? Então, agora sim, abra comigo lá o texto, o tema da nossa reflexão. Deixa eu ver se... Passa aí, Guilherme, por favor, que eu acho que... Aí. Abra lá comigo, então, Salmo 128. Como eu disse há pouco, esse salmo nos sugere pensar um homem ou também uma mulher, um indivíduo solteiro, que está diante de um desafio, por exemplo, de construção de uma família. E o tema que nós
escolhemos para nossa reflexão e já está aí projetado. A felicidade não é um alvo, mas sim uma consequência, um resultado, né? Então, Salmo 128, você encontrou? Amém? Diz assim a palavra, depois deixa aberto o texto, porque nós vamos também encontrar outras passagens, imagino que para nos ajudarem a encontrar um caminho de reflexão sobre esse tema. Bem-aventurado você pode também traduzir como bem-sucedido. Aliás, o Salmo 1 vai usar essa expressão. Ele começa o Salmo 1 bem-sucedido, bem-aventurado, mas em algum momento ele vai falar também de bem-sucedido. Ou seja, um projeto, um desejo que foi planejado, levado a sério e depois de um tempo chegou o resultado e você está feliz, está contente, está realizado por aquela escolha que foi feita, planejada e realizada. Então, isso pensa como consequência, como um resultado final. Então, bem-aventurado é aquele ou aquela, tá? Porque não é só para homem, mas também para a mulher. Então, bem-aventurado é aquele e aquela que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, aí vem a expressão felicidade, né? Feliz serás e tudo te irá bem. Quero chamar a sua atenção para os dois elementos, felicidade que aparece no verso 2 e a expressão tudo, ou seja, a felicidade é um conjunto, uma consequência de um estado de ser. A palavra tudo aqui indica a felicidade não é uma coisa onde você observa, aqui eu posso ser feliz porque eu tenho isso, ou porque eu fiz aquilo. A proposta do verso 2 mostra que a felicidade está construída no elemento global, pensando na vida humana, no estado de ser, no conjunto completo de quem é você, tá? Verso 3, tua esposa ou teu esposo no interior da casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. Vamos imaginar aí um cacho, no Brasil não é tão comum, até porque precisa de um lugar de temperatura bastante fria, mas não é tão comum produção de oliveira no Brasil, produção de azeitona. Para nós é comum, em alguns estados, a uva. Você pode pensar na uva aí. Então imagina, que figura que ele está lançando aqui? A figura de um cacho de azeitona. Então imagina, um cacho de azeitona ali, 50 azeitonas, 60, uva, 25, 30, 40, né? Pastor, o senhor está fazendo essa comparação de um homem e uma mulher com 25 filhos, aspas, vocês conhecem dois casos conhecidos, ou pelo menos famosos dos Estados Unidos, de um homem com 180 filhos e de um outro com 64. Sabe em que circunstância? Nos Estados Unidos há um banco em todo canto, porque inclusive você pode vender isso, e algumas pessoas que escolhem como meio de sobrevivência, alguns homens, vender esperma, semente. Aí coloca-se naquele ambiente científico para preservação ali da semente masculina para as pessoas, ou para as mulheres, e é mulher mesmo, né, que pretendem a maternidade independente. Né? E aí um caso famoso de um homem, uma clínica que foi inclusive processada porque a legislação mostra que não pode ficar com apenas uma pessoa, né, mas tem que ser uma diversidade de homens e muito, exatamente para não ter esse problema ético como aconteceu, né? Imagina um homem com 180 filhos, mais cedo ou mais tarde esses irmãos vão se cruzar e podem ser que aconteça um incesto. Então percebe? É família. A mulher naquele país tem todo o direito de ir, no Brasil também, até um banco de medicina assistida e planejar a sua maternidade independente. Então aqui a gente pode pensar nessa ideia, né, de um cacho ou de um casal, de uma família que escolheu, no modelo tradicional, ter muitos filhos. Né? Verso 4, eis como será abençoado o homem ou a mulher que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre o povo de Deus. Na linguagem Almeida, você tem aqui a separação dos números dos salmos. Só que nos pergaminhos ou nos textos antigos, não havia essa separação. Então, há muitos comentaristas bíblicos que dizem que o Salmo 127
Daniel, está exatamente ligado ao Salmo 128. Por isso eu vou convidar você a ler também comigo, a acompanhar comigo o Salmo 127, que trata do mesmo tema, e você sabe disso. Salmo 127 também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que com dificuldade você conquistou, porque aos seus amados, aos seus eleitos, aqueles que temem ao Senhor, Deus os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, ou seja, sua recompensa. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem, feliz a mulher, que enche deles a sua aljava. De novo ele usa a mesma expressão. Se no Salmo 128 é a videira com muitos grãos, com muita azeitona, aqui é a linguagem do guerreiro. Então imagina aqui a aljava nas costas, numa guerra ou numa mata, caçando. Imagina se ele tem apenas uma flecha. Aparece um leão e ele pega aquela flecha, né, e solta, rala e ele erra. Está lascado. Né? Então, a quantidade grande dá a ideia do que? De segurança. Não deu certo uma situação, vai ter a outra, então vai ter a outra, então é a outra. Ele usa o mesmo conceito. Então, o conceito de família na tradição hebraica é um conceito de muita gente. Dá muito mais próxima a ideia de tribo, comunidade, do que propriamente a família nuclear, como nós a temos. Pai, mãe, filhos, ou no caso da contemporaneidade, do tempo que nós estamos vivendo, tempo do estúdio, né? Do homem que escolhe viver a sua família, cultivando que os seus prazeres pessoais, as plantas, os animais, os amigos e outras coisas mais que você possa então imaginar. E para a ONU é um modelo de família bastante diferente e que nós não podemos usar de preconceito, porque também a família do Novo Testamento é totalmente diferente da família do Antigo Testamento, mas são modelos. Verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos e irmãs, esses dois salmos trabalham o tema da família, pensando numa longa geração. Pensando, por exemplo, na posteridade. Pensando num tempo onde, por exemplo, uma pessoa vai viver 70, 80 anos, e hoje é o sonho de consumo de todos nós, claro, com saúde, vai vivendo até quando Deus assim permitir. Com saúde, então, igual outro dia, vocês sabem, gosto de andar de moto, já falei para alguns aqui, acho que conversando sobre esse tema, encontrei no centro de São Paulo um senhor numa Harley Davidson, 75 anos, já com rugas e tudo mais, ele bem franzino, em cima de uma Harley 1200, eu olha aí que coisa linda, né? 75 anos, vida. Então, com saúde, com disposição, com vigor, né? 70, 80, 90, 100 anos. Naquele contexto, irmãos e irmãs, uma vida longa, sem nenhum recurso do que nós conhecemos hoje, só poderia existir sob dois aspectos. O primeiro deles, o cuidado de Deus, chamado de generosidade, a provisão do Senhor. E um segundo aspecto, mais humano, mais racional do ponto de vista da coisa que acontece do dia a dia. Um homem ou uma mulher só poderia viver 80 anos naquele contexto se tivesse exatamente muitos filhos. Porque a cada época a terra tinha que ser preservada por meio de guerra, por meio de luta. Várias vezes haviam e haveriam invasões. Então um homem que envelhecesse, um homem e uma mulher naquela ocasião, naquele contexto bíblico, que envelhecesse, e aí chama a sua atenção para você reparar comigo de novo o verso 4 do Salmo 127, veja comigo aí, olha só. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos o que? Da mocidade. Então ali o jovem com 20 anos casava e até os 40, até os 60, 65, no caso de Abraão, 85 anos, mas sobretudo da mocidade. Quanto mais filhos ele tivesse, mais chance ele teria de preservar a sua terra e, propriamente falando, a sua família e a sua integridade física.
Então, naquele contexto, por que era comum casais ou tribos com tantos filhos? Inclusive permitido até mesmo, Priscila, um homem casando-se com várias mulheres para que houvesse a possibilidade de ter muitos filhos. Preservação da propriedade privada, preservação da própria vida, da dignidade humana, para que não tivesse a sua família, os seus bens, esposa, filhos, pertences, roubados, saqueados por invasores. Os tempos mudam, os tempos passam, o tempo passa, mas os inimigos continuam. E aí, para a gente descontrair um pouco, quais são os inimigos da idade avançada hoje? Eu separei alguns aqui. Alzheimer, fratura do fêmur, Parkinson, INSS. Vocês estão rindo? É a realidade. Então, longe de mim influenciar suas escolhas. Mas 3.000 anos se passaram e o ser humano biologicamente ainda corre o risco de ter longevidade. Um ser humano saudável pode viver 80 anos, principalmente se planejar a sua vida, saúde, condição material. Nesse sentido, irmãos e irmãs, não temos mais os problemas de 3.000 anos atrás, de invasão de terra, de gente querendo avançar a nossa casa, tomar os nossos pertences. Não precisamos mais ter muitos filhos, mas não significa que a gente não tenha também, no conceito de família, adversários ou problemas na modernidade. Nós os temos e os temos muito. Por exemplo, não sei se você sabe, mas no Canadá, na Suíça, na Holanda, no Japão, tem política pública de eutanásia. E talvez você esteja perguntando, mas por que o Estado tem uma política pública de ajudar um idoso, por exemplo, a terminar a sua vida? Nesses mesmos países e há outros, a taxa de natalidade é 0,9%, ou seja, a população não consegue se reproduzir. Não tem problema financeiro, não tem problema de necessidades materiais, mas simplesmente chega-se no final da vida, o conceito de família é reduzido ao quê? A você, ao indivíduo. Então aquela ideia que nós temos na Bíblia, que vem sendo, com o passar do tempo, traduzida, ressignificada, né? Isso é comum, é legítimo, porque a sociedade vai, de fato, mudando bastante. Mas a ideia de conceito de família, de longevidade, nos faz exatamente pensar na ideia da felicidade, que é o tema que nós queremos meditar com vocês, e eu pretendo não me demorar. Voltando os nossos olhos para o Salmo 128, que é a base da nossa reflexão. Num primeiro momento, a expressão do inglês do verbo to be, I am, que é traduzido como eu sou ou eu estou. E eu quero usar a expressão aqui do inglês exatamente porque é muito curiosa para a gente pensar o Salmo 128, sobretudo o verso 1º e o verso 2º. Então, I am no verso 1º do Salmo 128 quer dizer o quê? Não é? I am, eu sou temente a Deus. E aqui eu estou pensando no indivíduo, Guilherme. Então, muito antes da gente pensar a felicidade como estado de ser, o Salmo nos propõe outros caminhos antes. Então, I am na ideia de que eu sou temente a Deus. É algo que aconteceu comigo, com o meu indivíduo, na minha história, em algum momento. Para alguns aos 14, para outros aos 16, aos 18, para outros aos 40, para mim aos 19. Mas eu sou temente a Deus. Uma experiência pessoal, que pode ser também a sua. E no Salmo 128 ele coloca então dois conceitos: eu sou temente a Deus, e o segundo verbo para I am, eu estou.
e eu estou o quê? Eu estou andando nos caminhos do Senhor. Amém? Então, no primeiro elemento que a gente vai pensar, a ideia da felicidade, coloca essa ideia de que eu preciso, antes de pensar a felicidade, pensar que o futuro não depende de mim. Por melhor que eu possa planejar, por melhor que eu possa sonhar viver 80 anos, 90 anos, alguma coisa vai fugir do meu controle. Por melhor que você cuide da sua saúde, de repente um exame que você faz, um exame genético de várias gerações de seus familiares, você não pode dizer se vai ter ou não, um médico não poderá dizer ou não para você, se você fazendo um exame, se você vai ter daqui 30 ou 40 anos, Parkinson, Alzheimer. Não. Então, como nós não sabemos o que acontece conosco, o que acontecerá conosco no futuro, o salmista, então, Harrison, propõe a ideia do temor ao Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra temor é o que você percebe, é o que você entende mesmo. A palavra temor está ligada diretamente ao medo. Ao medo. Pastor, mas eu aprendi que a gente não deve ter medo de Deus, e você aprendeu corretamente. Mas o conceito de temor significa que, pelo fato de não ter o controle sobre o meu futuro, por eu não saber o que vai acontecer no meu futuro, e por crer num Deus que sabe o que vai acontecer comigo no meu futuro, então eu faço uma relação do quê? De comunhão com Deus, de fé em Deus, e terceirizo para Ele o compromisso de cuidar do meu futuro. Então, temor ao Senhor significa temer por fato de eu não ter o controle do futuro. Então eu posso e devo ter medo do futuro. E aí, nós conhecemos tão bem Hebreus 11, verso 1. Abra comigo lá. A determinação, aliás, a definição sobre fé. Na relação que estou dizendo aqui sobre o temor do Senhor. Então, eu sou temente a Deus, eu sou temente a Deus, que é o que você, indivíduo, agora ouvindo essa mensagem, deve o tempo todo estar plenamente consciente disso. Eu creio, pastor, eu creio no Senhor, o Senhor faz parte da minha existência. Capítulo 11 de Hebreus, verso 1, ora, a fé, que é o que me faz crer em Deus, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você está esperando, então significa que você ainda não recebeu. Você espera ter 80 anos, pastor, eu já tenho, então você espera ter 90, 100, o que você espera de Deus? Se você espera de Deus, significa que você ainda não tem o controle, você ainda está aguardando. Então a fé é o fundamento com que você o quê? Terceiriza essa esperança no Senhor, ou seja, o meu futuro está guardado nas mãos do Senhor. Por isso, segundo lugar, eu decidi andar com Deus. Por isso a ligação, Cleide, com o Salmo 127, quando ele diz, olha a diferença, os contrastes. A pessoa planeja trabalhar de dia e de noite, 3, 4 turnos, de madrugada, e escolhe muitas vezes não ter uma família longa, apenas o gato, o cachorro, o esposo, ou seja, ou mesmo sozinho, vai planejando de forma perfeita, algo que ele pode chegar muito próximo, mas não terá o controle de tudo. Sabe por quê? Porque o futuro pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 40 anos, aliás, daqui 40 minutos. Por isso, no Salmo 127, ele diz que aos seus amados, ou seja, aqueles que escolhem andar com Deus, Leila, aqueles que escolhem temer ao Senhor, Deus dá enquanto dorme. Pastor, então é só deitar na rede? Não, não é disso que ele está falando. Sabe o que ele está falando aqui? Deus dá aos seus amados enquanto dormem, significa descansar no Senhor. Amém, irmãos? Descansar no Senhor. Faze o que você tem que fazer. Tome as decisões que você tem que tomar. Mas tenha coragem de começar no Salmo 128, começar, eu creio no Senhor e eu temo ao Senhor. Amém? Mas depois de temer ao Senhor, você precisa também de dizer, eu quero andar com Deus. A felicidade, irmãos, verso 2, Salmo 128. Volte lá. No Salmo 128,
O verso 2 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando eu digo que a felicidade não é um alvo a ser conquistado, mas é uma consequência, Daniel, é uma consequência do temor ao Senhor, e porque nós tememos a Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 40 minutos. Então nós tememos ao Senhor porque Ele sabe o que vai acontecer, então nós fazemos uma parceria com Deus. E segundo, nós andamos no caminho. Então quando nós tomamos a decisão de temer ao Senhor, terceirizar a Ele o nosso futuro, a nossa vida, as coisas que são importantes para nós, nós decidimos andar com Deus. E como consequência, aí eu vou fazer a frase, como consequência de temer a Deus e andar com o Senhor, você começa a experimentar o que a Bíblia vai chamar no versículo 2 de felicidade. Portanto, irmãos e irmãs, a felicidade não é algo que te projeta para o futuro. Presta atenção, irmãos e irmãs, é o que eu creio, você não é obrigado a crer assim. A felicidade não é algo que te projeta para o futuro. A felicidade é algo que te faz olhar para trás e constatar que Deus tem te sido generoso e tem te permitido ser feliz. Você crê nisso? Quando você olha para a sua história, para as portas que Deus abriu na sua vida, eu anotei aqui algumas coisas para a gente pensar sobre felicidade. Bem-estar emocional, psicológico, espiritual, material, familiar. Eu tenho certeza que à sua volta você conhece pessoas, desculpa a expressão, que vivem em desgraça constante, guerra, sofrimento de todo tipo, e você olha para a sua vida sem preconceito e sem se achar melhor, você analisa e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho paz interior. Obrigado porque tenho saúde emocional. Obrigado porque tenho uma referência, um endereço, uma família, um lar a sempre retornar. Então não é te projetando para a frente que você vai encontrar a felicidade. Ao contrário, com Cristo, quando você escolhe andar com Deus, temer ao Senhor, constantemente o Espírito Santo vai te fazer olhar para trás. Então é uma consequência, é um resultado, e não é alvo a ser conquistado. E daqui a pouco eu vou falar disso. Quando você olha para trás, você faz um exame da sua família, das suas escolhas, da sua vida individual, da sua vida pessoal. Então você reconhece bem-estar, você reconhece gratidão, você reconhece testemunho, você reconhece louvor, você reconhece retribuição e você reconhece, por exemplo, dízimo. O teu salário, a tua saúde, o teu trabalho, a tua profissão, tudo que você tem vem das mãos do Senhor. Então quando você olha para trás, você agradece por quê? Porque você é feliz, porque você pode inclusive contribuir financeiramente com a igreja. A igreja que te alcançou, só nesse lugar há 70 anos, no mundo há 2000 anos. A igreja que mesmo sofrendo tudo que tem sofrido, ainda tem falado e crido e pregado sobre família. Então quando você olha para trás, você reconhece que você é feliz porque você tomou uma decisão. Eu sou temente a Deus e eu estou andando no caminho do Senhor. Amém? Felicidade é olhar para trás. A sociedade consumista é que tenta te fazer olhar para frente e dizer para você: você só será feliz amanhã. Só amanhã, 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 amanhã. Por isso você precisa trocar o tempo todo o celular, o carro, a casa, o apartamento. Desculpa a expressão, para alguns, esposa, esposo, filhos. Porque a sociedade doente, sem Deus, que não teme a Deus e que não anda com Deus, diferente do Salmo 128, verso 1, diz o tempo todo para você que para você ser feliz, você tem que possuir, você tem que ter coisas, portanto está sempre no futuro. Para nós que tememos ao Senhor, ironicamente, está no passado. Segundo momento, do trabalho de tuas mãos comerás. Verso de número 2.
do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Guilherme, passa para mim, por favor. Vou falar um pouquinho para você. Eu não sou médico, não sou geneticista, mas na era do Google, todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa, né? Isso é uma imagem figurada dos neurônios produzindo hormônios no nosso cérebro. É fantástico. Eu vou falar de alguns tipos de hormônios que tem aqui no nosso cérebro para você ficar encantado como eu fiquei também. Pode passar. Olha só, serotonina, hormônio da autoestima, faz você sentir-se importante. A ausência dele pode, por exemplo, revelar sintomas de depressão. Então lá, os seus neurônios, em algum momento do seu dia a dia, produz esse hormônio chamado serotonina. E você precisa dele, da autoestima. A minha filha, adolescente, não, jovem, né? 19 anos, ela fala: pai, você é o cara com mais autoestima que eu já vi na vida. Eu acho que eu sou mesmo, porque se acordar às 5 da manhã, eu já acordo cantando 1000 por hora o tempo todo, mas faz parte da minha personalidade. O que significa que eu tenho muita serotonina? Sim, eu acho que tenho, mas de repente faltam outros hormônios, tá? Eu acho que tem um aí que falta bastante em mim, mas, enfim, próximo. Melatonina, hormônio do sono, prepara seu cérebro para diminuir batimentos cardíacos, e aí, tipo, aquele amolecimento que você vai tendo depois das 6, depois das 7, quando começa a escurecer, né? E aí te prepara para o sono. É um dos hormônios para te fazer ter sono, ou seja, enquanto um te bota para cima, serotonina, autoestima, força, coragem, vitalidade, a melatonina, produzido pelo mesmo cérebro, pelos mesmos neurônios, faz o contrário, diminui você, batimento cardíaco, amolecimento, cansaço, porque você precisa dormir. Próximo. A piada pronta, né? Noradrenalina. E não só é piada pronta por causa do nome, noradrenalina, mas o que significa, olha só, hormônio do medo. Sim, hormônio do medo. Aumenta batimento cardíaco, dilata a pupila, respiração ofegante em situações de susto e fortes emoções. Claro. É o cérebro que produz. Próximo, já é o último. Dopamina. Esse é o famoso hormônio da felicidade. Olha só. Hormônio da felicidade. Ativa a sensação de bem-estar toda vez que você faz algo, né, ou experimenta algo prazeroso, né? E o desequilíbrio desse hormônio pode gerar ansiedade. É nisso, obrigado, pode passar o próximo slide e ali nós vamos parar. É nisso, Diego, que a sociedade consumista ou o mercado trabalha incansavelmente. Dopamina, para te fazer feliz. Por quê? Porque sabe que cada vez que você conquista alguma coisa, o cérebro vai fazer assim, ó, vai jogar uma descarga de hormônio na sua corrente sanguínea, e aquele prazer. Por isso, se você quer repetir todas as vezes a mesma situação. Comer chocolate, por exemplo. É bom, quer repetir. A dopamina em excesso, estimulado por uma série de situações, pode gerar ansiedade. A ansiedade é o caminho quê? Do vício. O caminho do vício. Você precisa o tempo todo repetir a mesma cena, repetir a mesma situação, até o ponto do seu organismo se adaptar àquilo e ele produz o tempo todo a dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina. Você não dorme mais, por quê? Porque Deus fez a coisa, Denilson, perfeita. O hormônio do sono, o hormônio de você relaxar, o hormônio da serotonina, de você estar forte, vitalizado, cheio de energia. Ou seja, Deus faz tudo de forma completa, perfeita. Portanto, irmãos e irmãs, a felicidade não é algo que você tem que o tempo todo responder para a sociedade: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Desculpa aqui a comparação e o trocadilho. Então eu diria para você: você está viciado.
Porque a felicidade é um hormônio. E que acontece quando em algum momento você tem uma conquista, por exemplo, no casamento, no filho que nasceu, na promoção que você teve, no alimento gostoso, no jantar que você preparou para sua esposa, ótimo, maravilhoso, mas você não faz disso a existência da sua vida. Portanto, irmãos e irmãs, no texto do Salmo 128, para mim a felicidade é quando você olha para trás e contempla o cuidado de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida, os mimos que Deus tem feito com você enquanto você dorme, ou seja, enquanto você descansa, ainda que tendo trabalhado, ainda que tendo sido justo, honesto, responsável, cumpridor dos seus deveres, enquanto você descansa, e descansa no quê, pastor? No temor do Senhor, e andando no caminho, o Senhor abre as portas que você precisará passar. E enquanto você descansa no Senhor, Ele fecha as portas pelas quais você não deverá entrar. Amém? Por isso, irmãos e irmãs, já terminando, eu creio que o conceito de família, ainda que tão diverso como nós temos hoje, é um conceito que começa aqui aos que pretendem casar, poucos, porque eu acho que a maioria o é. Você precisa ter esse conceito antes de casar. Muito claro para você. Quem nunca ouviu a frase, vai casar? Vou casar por quê? Quero ser feliz. Não case. Se você não é feliz, porque é temente a Deus e porque anda no caminho do Senhor, não é a sua esposa ou seu esposo que irá te fazer feliz. A felicidade, irmãos e irmãs, é um estado de ser. E que a partir deste texto nós encontramos numa receita. Temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter medo do futuro. E por não decifrar o futuro, não dominar o futuro, eu transfiro, eu terceirizo para Deus. Ele há de cuidar de mim, das minhas escolhas, dos meus sonhos, das minhas necessidades. Vamos terminar? Abra comigo um último texto. Falando sobre longevidade, uma vida longa, pensando no futuro encomendado ao Senhor. Deuteronômio capítulo 8, último texto, e assim terminamos. Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler para você acompanhar alguns versículos, começando pelo 11. Deuteronômio 8, verso 11. Vou esperar todos encontrarem. Quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, sobretudo o Êxodo até Deuteronômio, Levítico também, mas vamos pensar aqui em Deuteronômio, você tem um povo em transição, né? Um povo em transição, sendo preparado, Nancy, para chegar numa terra. E antes de chegar naquela terra, que dá a ideia de bênção conquistada, felicidade conquistada, antes de chegar naquela terra, Deus vai preparando, discipulando aquele povo, para que quando chegasse na terra, pudesse de fato usufruir como consequência, resultado de escolhas e atitudes feitas antes. Então, por exemplo, jovem, nós entramos jovem num casamento, num relacionamento, na construção de uma família. Pensamos e sonhamos tantas coisas, planejamos tantas coisas, mas às vezes paramos de pensar que a vida pode ser longa, que nós podemos chegar aos 80 anos, que a minha esposa poderá chegar aos 80 anos, que a saúde que nós temos hoje, por mais que nós cuidemos dela, nós não teremos aos 80 anos, por mais dinheiro que você possa ter, talvez não seja suficiente, não no dinheiro, mas de outras necessidades que você poderá ter. Então, como resolver isso, irmãos e irmãs? Temendo ao Senhor, terceirizando nele o nosso futuro, mas também na terra, irmãos e irmãs, na terra, quem sabe nos cercando de coisas que no passado foram feitas e que deram certo. Ainda que a sociedade do tempo presente esteja dizendo que nessas múltiplas configurações, esses modelos de famílias
talvez estejam ultrapassados. A minha função aqui é compartilhar com vocês a Escritura. Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler do verso 11 até o 18. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Por quê? Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado casas boas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, aumentar a tua prata, o teu ouro, ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal para te fazer bem. Não digas no futuro, não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dará, é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê até aqui. O que esse texto está dizendo para nós essa noite, para a gente terminar nesta reflexão? Que o nosso futuro, irmãos e irmãs, pertence a Deus, claro. Que o que nós conquistamos hoje, tudo que você entende como conquista, que te trouxe alegria, que te trouxe felicidade, que te trouxe gratidão, bem-estar, reconhecimento de que Deus foi generoso com você, essa escolha precisa nutrir o seu coração até o último dia. Porque poderá ser que Deus esteja preparando a bênção da longevidade para você, jovem. Poderá ser que você venha envelhecer. Chegue aos 80, aos 90 anos, ou aqui a gente tem que usar a linha de corte mais alta, né? Porque tem irmãos aqui já com mais de 80, Dona Isabel está ouvindo ali, glória a Deus por isso, né? Quem sabe 100 anos. Portanto, irmãos e irmãs, é um caminho sem volta. Terceirizar o nosso futuro às mãos do Senhor, temer a Ele. E aquilo que tiver proposto para você fazer aqui na terra, faze-o, mas não te esqueças. Na velhice, por mais dinheiro, por mais condições que você tenha, por mais planejamento que você tenha feito, poderá ser que os teus inimigos apareçam. E os inimigos do nosso tempo são aqueles que lá no começo eu disse, de repente, nos acercar de família, de muitas pessoas, pode ser uma solução, além daquela que Deus há de nos prover. Mas na terra, uma família grande, de muitas pessoas, pode ser que no futuro seja um momento que a gente possa compartilhar ou possa receber aquilo que nós plantamos na nossa longa história de vida. Que Deus assim, irmãos e irmãs em Cristo, nos abençoe em nome de Jesus.